Irmãos e irmãs, sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, eu sou catequista das mídias sociais da internet. E, desde já, eu venho pedir a você, por favor, que dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal. Conto com seu apoio, tá? Muito obrigado. E aí, todos nós estamos na escola da fé. Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. Cristianismo e o paganismo. Vamos ao vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, A Palavra de Vida. E na Escola da Fé Cristã de hoje, vamos ver aqui um tema do Catecismo da Igreja Católica. Esse livro tão importante que ensina tudo sobre a religião cristã católica. O tema de hoje, irmãos e irmãs, é do capítulo 3, dos números que vai desde 2110 a 2117, tá? Que é das páginas 484 a 486, que fala sobre não terá outros deuses diante de mim. Então, irmãos e irmãs, muitas vezes as pessoas por aí, na sociedade, dizem que a Igreja Católica é idólatra porque a Igreja Católica adora a imagem, não é isso que eles falam? Então, vamos ver aqui o que o Catecismo da Igreja Católica tem a dizer a respeito sobre a idolatria, tá? Então, esse tema aqui, ele é dividido em vários assuntos. Tem a superstição, a idolatria, aí a adivinhação e magia, tá, irmãos e irmãs? Então vamos ver com calma esses temas aqui, e ver o que a Igreja Católica tem a falar sobre isso, tá? Sobre esses temas. Aí começa assim: o primeiro mandamento proíbe prestar honra a outros deuses, afora o único Senhor que se revelou a seu povo. Prescreve a superstição e a irreligião. A superstição apresenta, de certo modo, um excesso perverso da religião. E a irreligião é um vício oposto por deficiência à virtude da religião. A superstição. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ela impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas práticas em si mesmas legítimas e necessárias. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que exigem cair na superstição. Ou seja, irmãos e irmãs, quando às vezes aparece na comunidade, aquela oraçãozinha, você deve multiplicar 100 vezes, espalhe, dá para aquelas pessoas aquela mensagem, porque senão uma coisa ruim vai acontecer com você. Ou então diz assim, você deve passar essa mensagem várias vezes para outras pessoas, para você alcançar uma graça de Deus, né? Então, quando vem naquele santinho na igreja, então, irmãos e irmãs, isso é superstição, irmãos e irmãs, tá? Então, a superstição, muitas vezes, é querer colocar poder em coisas, mesmo religiosas, mas aí é perigoso, né? Ninguém, por exemplo, deve usar um crucifixo, por exemplo, pensando que o crucifixo vai ser um amuleto que vai te proteger de um acidente de carro. Tem nada a ver, gente. Quem protege é Deus. O crucifixo ele serve apenas para lembrar de que Deus um dia nos amou, que Jesus entregou sua vida por nós. É o símbolo do amor, né?
mas ele é apenas um sacramental. Quem nos protege é Deus. Entendeu, irmãos e irmãs? Esse é um exemplo que eu estou colocando. Então, a superstição aqui, segundo o que diz o catecismo, pode também existir no meio das nossas práticas religiosas, se a gente não colocar Deus em primeiro lugar. Entendeu, irmãos e irmãs? É isso aí. O que salva, o que tem poder, não são os objetos, não são as orações que nós levamos na carteira, não. O que tem poder é a nossa fé em Deus. É Deus que é o Todo-Poderoso. Vamos ver aqui, porque superstição também, irmãos e irmãs, não, ter medo de passar debaixo de uma escada, é um gato preto que atravessa na rua, essas coisas que o povo inventa, né? A gente não deve pensar desse jeito, tá bom? Vamos ver aqui o segundo tema, que é a idolatria. O primeiro mandamento condena o politeísmo, exige que o homem não acredite em outros deuses afora Deus, que não venere outras divindades afora a única, né? A Escritura lembra constantemente esta rejeição de ídolos de ouro e prata, obras das mãos dos homens, das quais têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Esses ídolos tornam as pessoas vãs. Os que fazem ficam como elas, todos aqueles que neles confiam, né? Isso é Salmo 115, versículo 4 ao 5, versículo 8. Deus, pelo contrário, é o Deus vivo, né? Juízes, capítulo 3, versículo 10, Salmo 42, versículo 3 em diante, etc. Que dá a vida e intervém na história. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo, tá? Porque aqui se trata, irmãos e irmãs, dos deuses pagãos da antiguidade, entendeu, irmãos e irmãs? Porque no tempo de Moisés, né, lá no Egito, por exemplo, existiam muitos deuses, deuses de tudo quanto é tipo, né? Quando a gente vê aquela mitologia grega, mitologia egípcia, a gente vê os deuses, né? Como existem até hoje. Essas estátuas, essas gravuras e tudo isso, né? Então, para os judeus, né, eles tinham que adorar apenas aquele que criou o céu e a terra, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, entendeu? E esse não tinha nenhum tipo de representação, tá? Não podia ter, por quê? Para não se comparar a esses deuses pagãos, tá? Vamos continuar aqui, né? Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro, etc. Então, a idolatria hoje em dia, irmãos e irmãs, no século XXI, é de várias formas, irmãos e irmãs. Tudo o que colocamos no lugar de Deus para adorar, ser algo muito importante na nossa vida, passa a ser o nosso ídolo. Entendeu, irmãos e irmãs? Aqui está dizendo, olha, né? Aqui diz poder, prazer, raça, antepassados, Estado, o dinheiro, né? Então, poder, fama, tudo isso pode ser um ídolo na vida da pessoa, tá? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, já dizia Jesus, né? No Mateus capítulo 6, versículo 24. Numerosos mártires foram mortos por não adorarem a besta, recusando-se até a simular seu culto, né? Aqui a besta aqui é a imagem do Império Romano, do imperador romano, tá? A besta no Apocalipse é o imperador romano, tá? Então eles se recusavam a adorar o imperador romano, por isso eles eram mortos, porque eles não queriam negar Jesus Cristo, né? Para os cristãos,
O único Deus verdadeiro é quem criou o céu e a terra, é Jesus Cristo e o Espírito Santo. É a Santíssima Trindade. Entendeu, irmãos e irmãs? Continuando. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus, é, portanto, incompatível com a comunhão divina. A vida humana é unificada na adoração do único Deus, né? O único Deus. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e o livra de uma dispersão infinita. A idolatria é uma perversão do sentimento religioso inato do homem. A idolatria é aquele que se refere a qualquer coisa que não seja Deus e sua indestrutível noção de Deus. Né? Agora, irmãos e irmãs, uma imagem de santo não é ídolo. Tá? Muitas vezes nossos irmãos de outras igrejas, né? Nossos irmãos protestantes, eles confundem imagem de santo com ídolo. Aqui no Catecismo da Igreja Católica está se referindo aos deuses do paganismo e tudo aquilo que a gente pode idolatrar na vida, tirando Deus do seu senhorio. Agora, você ter uma imagem de santo não é idolatria, porque a própria palavra já diz, ela é apenas uma imagem, ela apenas representa uma pessoa que muito amou Jesus. É a imagem de Nossa Senhora, é a imagem dos santos, das santas, né? Então, elas apenas representam, lembram aquelas pessoas que muito amaram Jesus, tá? Adivinhação e magia. Deus pode revelar o futuro a seus profetas e aos outros santos. Todavia, a atitude cristã correta consiste em entregar-se com confiança nas mãos da providência no que tange ao futuro, em abandonar todas as curiosidades doentias a este respeito. Né? A improvidência pode ser uma falta de responsabilidade. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas, né? Recurso a Satanás ou aos demônios, a invocação aos mortos, as outras práticas que erroneamente se supõe descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, quiromancia, interpretação de presságios, né, da sorte, dos fenômenos de visão, o recurso a médiums, né, esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e finalmente sobre os homens. Ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Ou seja, não existe adivinhação e magia na Igreja Católica, não existe. O próprio catecismo aqui está condenando. Então, essa de ficar achando que prevendo o futuro, isso aí é coisa que não pertence a nós. O futuro pertence a Deus. Agora, ele pode revelar o futuro? Sim. Em casos especiais, como está dizendo aqui no começo. Deus pode revelar o futuro a seus profetas ou a outros santos, mas isso são casos raros, irmãos e irmãs. Tá? Todas as práticas de magia ou de feitiçaria, como as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Todas as práticas que ainda mais consideráveis, quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar a outrem,
ou quando recorrem à intervenção dos demônios, né? O uso de amuletos também é repreensível, né? O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso, a igreja adverte os fiéis a evitá-lo. Tá vendo? O recurso aos assim achados remédios tradicionais não legitima nem a invocação de poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. É isso, irmãos e irmãs, tá? Então, a pessoa que é batizada, né, que ela fez a primeira comunhão, que ela é crismada, ou seja, ela é iniciada na fé cristã católica, ela deve evitar, irmãos e irmãs, a superstição na religião, em tudo, deve evitar a idolatria, ou seja, deixar de amar a Deus sobre todas as coisas, né? E atribuir poder a criaturas, isso jamais. A pessoa deve evitar a adivinhação e a magia, tá? Por quê? Porque nós colocamos Deus em primeiro lugar. Entendeu, irmãos e irmãs? E toda acusação falsa que as pessoas fazem, né, contra os católicos, dizendo que eles são idólatras, que isso, que aquilo, a gente pode ver que dentro do próprio catecismo da Igreja Católica, que ela própria condena tudo isso, tá? Então a religião católica não tem nada a ver com a superstição do povo, tem nada a ver com a mistura, né, de religiões que as pessoas fazem, não tem nada a ver, tá? E a proposta do nosso canal Católico A Palavra de Vida é mostrar mesmo a religião católica oficial, aquela que vem dos livros, que vem da liturgia, que vem dos documentos da igreja, do magistério da igreja. Porque o catecismo da Igreja Católica, irmãos e irmãs, é o magistério da igreja. Tá bom, gente? É isso aí. Então, que o Espírito Santo possa nos iluminar sempre e nos fazer fiéis àquilo que o magistério da igreja nos ensina. Que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, né? E somente a Ele servir. O futuro pertence a Deus, irmãos e irmãs. A gente possa construir, sim, o futuro. A gente constrói o futuro a partir do nosso presente. Tá bom, gente? Isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.